aqui vai um toque, pessoal. Vamos parar de usar a inteligência artificial como uma simples ferramenta e vamos tratá-la como um colega de equipe. Olá, alunos! Bem-vindos! Preparem-se para revolucionar seu trabalho com inteligência artificial. Agora apresento o professor Gilson Leal, seu guia nessa jornada. Olha Olá, só que, alunos! olha só que interessante, pessoal. Eu usei o Google VO3 para me auxiliar a criar novas aulas. Ou seja, quando a gente trata como um colega de equipe, a gente expande a nossa capacidade produtiva. Eu tenho programado avatares para fazer com que eles façam partes de alguns conteúdos que eu realizo. Isso é muito legal. Imagine só que essa tecnologia ela só avança. Como que ela vai ficar mais legal, né, daqui a um tempo? Bom, é muito importante dizer que o conforto ele só aumenta com o IA, certo? À medida que esses avatares eles ficam mais tecnológicos e ficam mais naturais, a tendência é que só aumente, né, daqui para frente o uso desses colegas de equipe que serão os próximos avatares. Então, isso aqui é um dado da HeyGen, né? É quem faz esses avatares. E o interessante é dizer o quê? 54% das pessoas aumentaram a confiança com o uso de inteligência artificial. Ou seja, à medida que a tecnologia avança, mais as pessoas se sentem confortáveis. Imagine nossos filhos hoje nascendo, haveremos bastante avatares trabalhando junto com a gente. Então, isso é muito legal, tá, pessoal? Bom, mas falando agora sobre um pouco sobre as ferramentas mais utilizadas no mundo, isso aqui é bem legal, ele é um quadro, tá? Ele é de janeiro de 2025, onde ele mostra aí, em primeiro lugar, o ChatGPT, depois DeepSeek, Character AI. E o que é importante aqui, pessoal? Não é vocês decorarem quais são essas ferramentas, mas vocês entenderem que à medida do uso, a gente avança e as tecnologias avançam também, tá? Mas só para a gente ter um dado agora aqui mais recente, feito no Perplexity, agora, em novembro de 2025, o Gemini já entrou para segundo lugar, DeepSeek caiu, o Grok aí também é uma ferramenta sensacional, tem o Character AI, o Perplexity, que eu vou falar logo mais, e todas essas ferramentas. O legal é o seguinte, a gente tem que se aproveitar dessa corrida espacial cada vez melhores e a gente tem que usar o melhor, né, de cada um. Bom, mas é importante a gente ver aqui, né, que o ChatGPT ele ainda tem um abismo de distância, né, entre as outras ferramentas. Ele, nesse ano, a gente está pensando aí em 45 bilhões de visitas no ChatGPT, então é muito interessante a gente ver a força e o tamanho que essa plataforma tem em termos de alcance. Então, é muito importante termos isso na consciência. Tá? Mas o que é o Perplexity? Eu gosto de colocar aqui o Perplexity, pessoal, porque ele é uma ferramenta diferente. Ele é um assistente de IA que funciona como um mecanismo totalmente inteligente. Sabe quando a gente vai fazer uma pesquisa no ChatGPT e a gente vê que faltaram alguns dados, ficaram um pouco imprecisos? Então, usem essa ferramenta, que ela é muito legal, ela funciona como o novo Google e tem uma tecnologia muito avançada por trás. Certo? Ela é tão interessante que ela foi cogitada a ser comprada aí pela Apple e para vocês verem, né, para a Apple gastar aí 14 bilhões de dólares com um Perplexity, porque realmente é muito interessante. Então visitem e usem, porque vale a pena. Inclusive, recentemente ela lançou um novo navegador, que é o Comet, que já tem um assistente de inteligência artificial, ou seja, ele pode clicar em algumas plataformas, fazer pesquisas online, é muito interessante, tá? Bom, sobre a explosão das novas habilidades com inteligência artificial. O que é isso, pessoal? Quando a gente entra dentro da última pesquisa do World Economic Forum, a gente vê uma coisa muito interessante. Pensamento analítico e pensamento crítico são dois temas que a gente aborda aqui na nossa aula, além, obviamente, de resiliência e liderança criativa. A gente vê que essas duas habilidades, elas são muito importantes. E isso tem tudo a ver com essa integração homem-máquina, né? Como a gente vai, a partir de agora, poder fazer essa conexão entre o pensamento analítico e o pensamento criativo. Bom, mas o que é o pensamento analítico, né, pessoal? É o poder de interpretar dados, identificar padrões e tomar decisões. A gente vive num mundo aí, Big Data, onde usar a imaginação para selecionar quais os padrões e quais os dados
a gente quer utilizar no nosso dia a dia, é muito interessante. E a imaginação, obviamente, para criar soluções inovadoras. Isso é o pensamento criativo, esses dois pilares aí, que são as novas estruturas e bases das habilidades do futuro. Bom, e quais são os 6 princípios dos dados de inteligência artificial? Por que eu coloco isso aqui? Porque toda inteligência artificial ela é baseada em dados, certo? Então, os dados, portanto, eles precisam ser diversos, a gente tem que coletar ele em diversos núcleos, eles precisam ser atualizados, obviamente precisam ser precisos, uma informação imprecisa na IA vai acarretar numa informação incoerente, eles precisam ser seguros, a gente precisa ter LGPD dentro dessa mineração de dados, eles precisam ser identificáveis, saber de onde a gente vem, da onde os dados vêm, e consumíveis por LLMs, que são Large Language Models, e a gente vai ver como que isso funciona. Bom, uma dica muito interessante aqui é a gente ter uma outra abordagem com a inteligência artificial. Nós temos mania de sair perguntando demais, sem antes pedir para a IA nos fazer perguntas sobre o nosso projeto. Essa mudança de mentalidade ela é muito importante. Vocês vão ver o quanto que isso traz de reforço para a nossa vida, né? Por exemplo, uma dica choque que eu tenho para colocar aqui agora é o seguinte: quando você abre o ChatGPT, fale com ele como a inteligência artificial pode ajudar no meu trabalho. Ou seja, deixe ele criar uma relação contigo para você realmente poder ver qual que é a linha de raciocínio. Então, essa aqui é uma dica muito interessante para começar uma conversa e sair de lá com mais velocidade, tá? E aí, pessoal, nesse bloco aqui, eu gostaria de reforçar que, falando de rotinas diárias, o que a gente pode utilizar melhor com IA generativa? Automação de processos, obviamente, fazer com que algumas tarefas que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, mandar mensagens de WhatsApp, trabalhar com tabelas extensivas, fazer formulários, a gente pode automatizar isso aí. Obviamente que a gente também pode utilizar isso para marketing direcionado por dados, apresentações geradas, obviamente com apoio de inteligência artificial, criação de imagens, é muito legal. Além, obviamente, de fazer análise de dados complexos, utilizá-los em chatbots para pesquisa, agentes de texto e também geração de imagem, vídeo, código e texto. É muito bacana essa capacidade revolucionária. Bom, é isso aí, pessoal. The future is now and it's shock. Esse conteúdo aqui está só começando e a gente vai seguir adiante porque essa aula ela tem muito para dizer. Bom, como uma dica shockwave aqui, pessoal, eu quero falar um pouco sobre criatividade e inteligência artificial. Eu quero ampliar o processo criativo de vocês usando essa dupla genial. Como é que funciona isso? Bom, primeiro a gente tem que entender que o nosso cérebro é o centro de comando, mas que a gente agora tem uma série de tecnologias que vão poder reforçar o nosso repertório. Mas não se esqueçam, pessoal, a imaginação ela continua humana, certo? A gente tem que solicitar algo para a máquina ela não tem essa capacidade de prever o que a gente quer. Então a imaginação ela é o centro da nossa criatividade e a criatividade ela tem que buscar sempre algo original, algo que se faz necessário para o nosso dia a dia. Bom, eu gosto muito de falar sobre criatividade porque ela é o que amplia o nosso uso com inteligência artificial e como que é interessante a gente entender a criatividade não sobre a abordagem de talento, ou seja, as pessoas elas têm algum tipo de preocupação que eu sou menos criativo, eu sou mais criativo. Isso não é verdade. A criatividade ela é uma habilidade, pessoal. É uma habilidade de gerar ideias e soluções originais, transformando aquele ponto ali da imaginação em realidade. Isso é fantástico. Ou seja, algo que não existe também não é só criativo, tem que ser real. E, portanto, o potencial criativo, a gente precisa explorar essa forma, esse processo e fazer com que ele se torne parte do nosso dia a dia, certo? Bom, para ampliar o nosso potencial criativo, eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem, ela traduz um sentido simbólico do quê? Para a gente se comunicar bem com a inteligência artificial, a gente precisa ler, né? Pessoas que têm base de leitura, que têm boa base de expressão, que conseguem se comunicar claramente,
Vamos fazer com que essa árvore do conhecimento, que é a árvore da vida da inteligência artificial, seja muito mais interessante. E, portanto, pessoal, a leitura é onde a gente consegue realmente exercitar a imaginação, exercitar a criatividade. Portanto, não percam essa capacidade de paciência com a leitura. E também aumentar o nosso repertório. Eu deixo aqui como dica o Google Arts and Culture, que é uma plataforma sensacional, que tem uma biblioteca gigantesca de movimentos artísticos, porque quando a gente vai conversar com a inteligência, a gente precisa ter conhecimento do que a gente quer. Ou seja, quando a gente comanda um arco e não sabe a diferença de um arco para uma abóbada, a gente não vai saber a diferença. Então, por isso que é muito interessante a gente pesquisar e levar como referência. E a gente vai usar muito isso aqui em engenharia de prompts. Bom, e falando sobre processo criativo, como que funciona o nosso processo criativo, pessoal? O processo criativo ele se divide em 6 etapas. Primeiro, a gente precisa preparar, a gente precisa entender o problema, depois a gente estuda o material de trabalho e depois a gente vai para o brainstorming. Tem uma linha aqui cortando, porque o brainstorming ele é muito importante, principalmente no trabalho de equipe, a gente entender que quanto maior as ideias possíveis, mais alternativas, melhores vão ser as soluções possíveis, por causa da combinação entre elas. E tem um momento de incubação, que é aquela atividade lúdica, que a gente relaxa, depois que a gente faz aí um grande brainstorm, e a gente vai ver que o insight e a verificação fazem parte de um outro ponto, que é muito importante quando a gente está relaxado, ok? Bom, e durante esse processo criativo, eu gosto muito dessa palavra aqui, e se, né? E se a gente estiver fazendo um projeto para a Apex e pudermos incluir um robô, né, de autoatendimento, se a gente puder viajar com a companhia de uma escola de samba, e se, né? Essa forma de entender a IA é muito interessante, porque durante esse processo, se a gente tem mais alternativas, a gente melhora também. E lembrando sempre que a criatividade é uma atividade que tem tudo a ver com combinação de ideias. Ou seja, às vezes a gente tem uma ideia que nem parece muito pronta, mas que quando a gente pega uma parte de com uma parte de um pensamento de outra pessoa. Então é muito importante termos essa ideia de poder recombinar. E quando a gente for usar nossos prompts, essa criatividade ela é muito importante para que a gente tenha um alto desempenho. Então, quais são as 4 ações práticas? Produzir em maior quantidade, certo? Novas soluções. Recombinar implacavelmente ideias soltas. Ter persistência, saber que tudo depende de uma lapidação. E depois, equilibrar o caos e a ordem. Ou seja, tem um momento de estar tranquilo e depois de organizar. Eu deixo aqui ao lado um grande vídeo documentário sobre criatividade. Eu coloco no link aqui na aula aqui embaixo. Ele é muito importante para entender a complexidade e como que a gente, com mais alternativas, consegue chegar a soluções melhores. Bom, e portanto, pessoal, o processo criativo com inteligência artificial ele tem momentos distintos. Primeiro, a imaginação, que é totalmente humana. Mas quando a gente vai falar de repertório de expressão, aí o bicho pega. Por quê? Porque aqui a capacidade dos LLMs é incomparável. A gente pode falar em diversas línguas, a gente tem um repertório infinito, uma base de dados na internet gigantesca. Então, por isso, eu separei esses 2 momentos para a gente chegar realmente e entender. Bom, e uma dica choque, pessoal. Perguntas, a gente viu lá sobre o pensamento analítico, pensamento criativo. Quanto mais a gente faz perguntas para qualquer tipo de LLM, como por exemplo o ChatGPT que vocês têm disponível, mais inteligente ele fica. Ou seja, mais contexto ele ganha e você também fica mais esperto. Então, vamos ampliar o leque de perguntas, porque isso faz total diferença. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do primeiro bloco e já a gente parte para o segundo bloco que está sensacional, onde a gente vai falar de fundamentos da inteligência artificial. Te vejo no próximo bloco, não desliga aí, tá? Vamos nessa!